Segundo Crônicas, capítulo de número 30, vamos ler o versículo de número 26 e o 27. Está escrito assim: houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo, e a sua voz foi ouvida, e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Amém, queridos? Eu quero pregar debaixo do tema Passos para uma Reforma Espiritual. Retorne por bondade ao seu lugar de assento. Meus amados irmãos, irmãs, queridos amigos que nos visitam, toda quinta pregamos, como você já sabe, sobre a série Reis da Bíblia. E estamos a falar sobre um personagem que foi dentre os reis, talvez o melhor deles, que é o rei Ezequias. Já pregamos quinta passada sobre ele, e haveremos de ficar algumas quintas somente em torno desse rei, porque ele foi realmente um divisor de águas no que tange ao serviço de renovação espiritual a Deus. Interessante que Deus está no céu, nós estamos na terra, você já sabia disso. Mas quando alguém se levanta na terra para atrair a presença de Deus, para buscar, para provocar as ações de Deus na vida humana, parece que existem homens e mulheres na terra, e nem aparece. Basta ler a Bíblia que a gente entende isso. Pessoas que têm o poder, não que elas tenham o poder, mas suas atitudes estreitam o céu da terra. E não é nenhuma heresia o que eu estou dizendo, porque quando você olha os personagens do livro de Crônicas, acerca dos reis da Bíblia, você vai ver que muitos deles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, a ponto de Deus não mais se manifestar, a ponto de Deus não mais responder, Deus não agir, Deus estar até, parece que a sua santidade, a sua honra foi tamanha, às vezes atingida, porque na terra só se fazia coisa errada. Mas a ponto de nós chegarmos aqui na vida de Ezequias, e a Bíblia vai dizer que não houve coisa semelhante em Jerusalém. Quer dizer, as atitudes do rei Ezequias vai fazer com que Esdras, o escritor do livro das Crônicas, vai dizer que não houve. Quer dizer, ninguém fez o que Ezequias fez. E no versículo 27, a Bíblia vai dizer que a oração chegou aos céus, que a oração deles chegou até a presença de Deus, e diz a Bíblia que ela foi ouvida. O que dá para entender que tudo que antes acontecia não chegava no céu. E por que não chegava? Porque nem dirigiam a Deus orações, nem sequer consertaram suas vidas, seus altares, para buscar a Deus. Por conta disso, Deus não estava mais agindo sobre a terra. Amados, eu penso que todos nós precisamos viver o que Ezequias viveu.
Se é que você quer resposta, eu quero pelo menos. A Bíblia vai dizer que não houve, eu já repeti isso, não houve coisa semelhante, a ponto de dizer que a oração foi respondida, que ela chegou nos céus. Amado, dá para ter noção o que é ler um texto na Bíblia e a palavra dizer a oração foi respondida. Já imaginou se tudo aquilo que tu pede, se tudo aquilo que tu anela, tudo aquilo que você deseja chegar nos céus, for ouvida pelos céus e for respondida pelos céus? Você já parou para pensar o quanto isso mudaria a tua vida, se aquilo que tu manda para cima volta em forma de resposta? Pois aconteceu nos dias de Ezequias. Então eu estou no versículo 27, e todo o capítulo 30, ele tem 27 versículos, e no 30 diz que a oração foi ouvida. Então a gente precisa recorrer aos 26 versículos anteriores. Eu não vou pregar sobre os 26, mas pensar daqueles textos ali, quais foram as atitudes que Ezequias tomou, qual foi o passo a passo para que ele recebesse de Deus as respostas. O primeiro passo para uma reforma espiritual que atrai a resposta de Deus é resolver fazer para Deus algo grande. Perceba que o versículo 5 do capítulo 30, e nós vamos investigá-lo, o versículo de número 5 diz, e eu gosto desse verbo, resolveram, versículo 5, resolveram que se fizesse um pregão por todo Israel. A corrigida vai dizer, e ordenaram, mas a atualizada de Almeida vai dizer, resolveram que se fizesse um pregão por todo Israel. E eles estavam nesse pregão, quer dizer, noticiando. A Bíblia vai dizer que enviaram os correios, que eram aqueles jovens que levavam cartas nos tempos antigos, em todos os lugares, convocando a população de Israel, versículo 5, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, porque diz o texto, porque não a celebravam já com grande número de assistentes. Percebeu a expressão? Eles convocaram a população para que viessem adorar o Senhor com grande, porque não a celebravam com grande público. Percebeu que tudo era feito pequeno, tudo era feito com poucas pessoas, eram poucos que tomavam a iniciativa, até que Ezequias disse, não, se nós queremos algo grande do céu para a terra, nós precisamos nos mobilizar. Eu gosto de estudar Ezequias na Bíblia, porque Ezequias entendeu o seguinte: se eu quero algo grande vindo do céu para a terra, eu preciso oferecer para o céu algo grande. Se eu quero uma grande resposta, pensou Ezequias, eu vou mandar uma grande celebração para o céu. Aleluia. Amados, nunca queira fazer algo pequeno para Deus, porque quando você oferece algo pequeno, quando a sua adoração é pequena, quando as nossas atitudes são medíocres, quando nossas ações são pequenas, nós
apequenamos a presença de Deus na nossa vida. E como vamos querer algo grande se nós oferecemos migalhas, se nós oferecemos pouco tempo, oferecemos pouca coisa para Deus? Muitas pessoas hoje, elas foram vencidas, talvez porque a temperatura baixou. É melhor ficar atrás ou do lado de um fogão do que estar na casa do Senhor. Mas você não, você entrou aqui dizendo: frio não me deixa em casa, chuva não me deixa em casa, eu vou oferecer algo grande para o meu Deus. E eu já quero verbalizar uma palavra: se tu trouxe uma adoração grande, se tu trouxe um quebrantamento grande, se você fez um propósito grande, pode ter certeza que o que vai descer do céu não vai ser pequeno. Levante a sua mão direita para receber as coisas grandes. Deus vai mandar na tua casa algo grande. A visitação de Deus na tua vida não vai ser pequena. E se você crê nesta palavra, glorifique a Deus. Aleluia. Para que haja uma reforma espiritual, amados, o segundo passo é nós atrairmos o favor de Deus. Atrair o favor de Deus. Dá uma olhada para o versículo de número 6 para você ter uma ideia. A Bíblia diz: e partiram os correios com as cartas do rei. E lá nessas cartas, o conteúdo era: voltai-vos para Deus, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Olha só, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Então você percebeu que Ezequias estava entendendo algo, que quando nós nos voltamos para Deus, automaticamente Deus também se volta para nós. Amados, isso significa dizer que Deus, ele não frustra a tua fé. Deus, ele não te decepciona, porque em muitas situações de relacionamento na sua vida, pode ser de namoro, pode ser de amizades, pode ser de colegas de trabalho, qualquer tipo de amizade. Muitas vezes você investe, você oferece, mas em contrapartida você não tem na mesma medida o retorno. Você é simpático, você é querida, você propõe ser um amigo fiel, mas não recebe na mesma medida. Isso é ser humano, mas com Deus não é assim. Deus, ele não te decepciona. Deus, ele não te frustra. A Bíblia diz: voltai para Deus, que ele voltará para vós. Aleluia. Claro que eu não estou falando aqui agora de salvação, porque seria quase uma heresia nós dizermos que nós provocamos a salvação. Eu até venho estudando muito sobre isso, porque eu preciso palestrar sobre o tema. Existe uma heresia de Pelágio lá no ano 400, que ele disse que o homem era que buscava a salvação. Não, a salvação não é o homem que busca, é Deus que veio até nós para nos salvar. Isso é uma graça que tomou você. Por isso que eu entendo que quem entra dentro de uma igreja
só entra porque já existe um investimento divino nos bastidores. O Espírito Santo, ele te convenceu, ele começou a quebrantar as paredes do seu coração e começou a trabalhar na sua vida dizendo: você precisa de Deus, você precisa de Deus. Agora que entra a nossa posição teológica a respeito da soteriologia, porque nós somos uma igreja pentecostal e de confissão arminiana no que tange a salvação. Então nós podemos responder a Deus com fé, com arrependimento ou com incredulidade, diferente dos calvinistas, que eles não conseguem responder nada. Eles dizem que Deus determinou um grupo de salvos, Deus determinou um grupo de perdido. Quem Deus determinou que vai ser perdido, nada poderá fazer para reverter o quadro, mas isso é eles. Nós acreditamos que o homem tem livre arbítrio. Você pode responder a Deus com fé, responder a essa graça com fé, ou você pode endurecer o seu coração. Agora que a graça está trabalhando na tua vida, que o Espírito Santo está trabalhando na tua vida, então a graça está dizendo para você: volte-se para Deus, porque Ele tem muito mais para se voltar para você. Glória a Deus. Eu costumo dizer que Deus, Ele não abençoa qualquer criatura a granel. Deus não despeja lá do céu sobre todos os moradores da terra. Se eu dissesse isso, seria uma heresia. Deus já manda o sol sobre os maus e os bons. A Bíblia diz que Deus já manda chuva sobre os maus e sobre os bons. Mas tem coisa que é só para adorador que Deus faz. A Bíblia diz: voltai-vos para Deus e Ele se voltará para vós. Sabe o que eu entendo? Dá para você fazer mais para Deus. Dá para você colocar nas prioridades da tua vida, na agenda, no corre-corre da semana. Você deve achar na tua agenda um espaço para adorar a Deus, porque quando você prioriza a Deus, Ele também vai priorizar a tua causa. Ei, mas eu estou pregando para um povo que está aqui adorando. Então, meus amados, nem era para você estar ouvindo isso, porque você está se voltando, mas isso serve para você se motivar, que quanto mais você acelera, mais o céu acelera o teu encontro. Quanto mais você se aproxima, mais o trono da graça se aproxima na tua vida. Terceiro passo: quebrante o seu coração, porque o quebrantamento, ele pode afastar coisas más que estavam endereçadas para acontecer na tua vida, mas não vai, por conta do seu quebrantamento. E eu vou te mostrar isso na Bíblia, versículo 8. Quando pregamos Bíblia, quem participa de um culto fica tranquilo, porque quando o pregador prega a palavra, você pode ficar tranquilo, porque tu sabe que o negócio é com Deus, a palavra é de Deus. E a Bíblia diz: não endureçais. Olha, isso aqui é Ezequias falando. Não endureçais agora a vossa cerviz, como os vossos pais, mas confiai-vos ao Senhor. Vinde ao seu santuário, porque Ele santificou para sempre.
e servi ao Senhor vosso Deus, para que, era aqui que eu queria chegar, para que o ardor da sua ira se desvie de nós. Você sabia que a Bíblia, não vai se assustar, viu? Sabia que a Bíblia fala mais da ira de Deus do que o amor de Deus? Mas então, pastor, Deus é o quê? Não, Deus é amor. Ele é amor. A Bíblia diz que Deus é amor, mas em nenhum lugar da Bíblia vai estar escrito Deus é ira. Não, Deus é amor. A essência de Deus é amor. É que o ser humano provocou tanto a ira de Deus, que às vezes ele derrama sobre indivíduos, sobre nações e sobre situações. E haverá um dia que Deus derramará sobre a terra a sua ira, mas Ele só não faz isso agora. Motivos Ele tem, mas Ele só não faz isso porque a noiva de Jesus ainda está na terra, que é a sua igreja. Mas agora aqui Ezequias disse: não endureça o seu coração, não endureça. E já que eu falava em calvinismo, aqui termina, cai por terra a doutrina calvinista. Eu estou muito tempo, mais adiante nós vamos falar sobre isso. Porque quando a Bíblia diz não endureça, é porque significa dizer que você tem livre arbítrio. Você pode resistir Deus, você pode resistir à graça. Todo investimento que Deus faz na tua vida, Deus manda o Espírito Santo, te convence e você vem aqui. Deus manda louvores para que a tua alma seja mais elevada. Deus manda uma palavra, Deus manda tanta coisa boa, mas você tem o poder de endurecimento. Você tem o poder de resistir a essa graça, de resistir às ações do Espírito de Deus. E aqueles que endurecem, aqueles que resistem à ação de Deus, a ira de Deus permanece sobre os tais. Mas sabe de uma coisa? Eu estou pregando, eu prego, eu creio nisso, que eu estou pregando para pessoas que estão derrubando as paredes de concreto, de pedra do seu coração, e estão dizendo: pastor Diogo, meu coração já desabou todo o endurecimento, toda a incredulidade já caiu por terra, meu coração está molinho, meu coração está suave. Então te prepara, todo mal que vai acontecer nesse mundo não vai acontecer na tua vida, não vai acontecer na tua vida, porque o teu quebrantamento desvia as coisas ruins desta vida. Quem crê nesta palavra, glorifique a Deus. Quarto passo: a conversão atrai bons resultados. Veja o versículo 9. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, se é uma condicional, você pode e você pode não se converter. A palavra converter aqui do hebraico shuv, quer dizer, se você voltar teu coração. Mas eu até acho que o grego, que é da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, quando olha para essa palavra hebraica, ela traduz por metanoia, que é mudança de mente. Quando você vira a tua mente, quando você passa a dar crédito para aquilo que tu não dava crédito, isso é conversão. Sabe, você que criticava a igreja, criticava a Bíblia, mas quando você falava coisas, quem sabe pejorativas,
coisas que denegriam a religião, mas agora você virou a tua mente, você teve uma metanoia espiritual, você teve uma conversão, e você começa daquilo que antes você criticava, agora você participa e ainda dá glória a Deus. Se vós vos converterdes ao Senhor, aí vai dizer no meio do versículo: os cativos tornarão a esta terra. Sabe o que Ezequias está dizendo? Ele está dizendo: muitos dos seus parentes, muitos de seus pais, muitos de seus filhos, eles foram levados para a Assíria, cativos, presos, acorrentados. Mas se vocês se converterem, Deus tornará a trazer os cativos de volta. Sabe o que é isso? É Deus abrindo as cancelas, é Deus quebrando as correntes, é Deus arrebentando os ferrolhos, os cadeados, e soltando para a tua vida coisas boas que outrora estavam presas, acorrentadas, travadas. Quem sabe eu prego para alguém aqui que está vivendo um momento de trevas na sua vida. Você diz assim: pastor Diogo, acontece coisa boa para os outros, mas para mim só acontece o que é mal. Está tudo preso, está tudo amarrado. Mas esta noite, se houver uma conversão no teu coração, se houver uma mudança na tua mente, eu quero profetizar o cumprimento desta palavra. Deus vai abrir as cancelas, Deus vai abrir as prisões, e aquilo que era boa, mas estava preso na tua vida, vai se soltar, e você vai receber. Vai receber. Levanta a mãozinha para o céu, porque esse é o momento que eu quero ser profeta para a tua vida e dizer que aquilo que você gosta, aquilo que você deseja, aquilo que você ama, mas está preso, vai se soltar e vai caminhar em direção da tua vida. Sabe o que isso significa? Tem coisa boa voltando, tem coisa boa voltando. O que é ruim Deus não manda de volta, mas o que é boa, Deus abre a cancela e diz para você: meu filho, receba. Cutuca a pessoa do teu lado, diga para ela: tem coisa boa voltando, 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 voltando para a tua vida. Quinto passo para Deus ouvir tuas orações. Deus responder, Deus bradar, Deus mudar a história da tua vida. Quinto passo: vai doer, mas eu vou falar. Retirar os impedimentos. Versículo 14. Dispuseram-se, ou levantaram-se, está bem traduzido. Levantaram-se para tirar os altares que havia em Jerusalém, e os lançaram no ribeiro de Cedron. Deixa eu explicar. Quando você vê altar ali, não é bom, porque Deus nunca ensinou esse negócio de altares na antiga aliança. Havia um altar consagrado em Jerusalém. Havia o altar do holocausto. Foi que pregamos lá em São Luís, até o Jean foi comigo lá. Havia o altar do holocausto. Qualquer culto fora do altar para Deus era clandestino, era um culto pirata. Deus não respondia, porque Deus havia consagrado um altar para que ali ele fosse adorado.
Agora, interessante que Ezequias está orientando o povo, e ele está dizendo o seguinte: se vocês querem ver Deus mover-se sobre a vida de vocês, vocês precisam tirar os altares clandestinos, vocês precisam tirar tudo aquilo que é pirateado, tirar tudo aquilo que é frio na sua vida. Você precisa arrancar os impedimentos. Havia ali altar a Moloque, Ezequias mandou quebrar. Havia ali também altar a Baal, Ezequias mandou quebrar. Havia altar a Nameleque, havia altar a Camus, a deuses de várias regiões, de vários lugares. Deus em letra minúscula, Deus do paganismo. Ezequias mandou tirar. Sabe por quê? Porque Deus não vai trabalhar e mandar oração, resposta de oração em um coração dividido. Eu nem sei se tu vai dar glória a Deus, mas não é de praxe. Há protocolos que Deus não abre mão. Deus, ele não negocia. Deus, ele não quer repartir você com nada. A Bíblia diz que o Espírito que ele fez habitar em nós é de intenso ciúme. Ciúme aqui não no sentido pejorativo, mas aquele ciúme que até um casal tem que ter, aquele ciúme saudável, que é zeloso do casamento, aquela preocupação boa, não a doentia, aquela não, a Bíblia fala mal da outra, mas tem uns ciúmes que a Bíblia fala bem, que é aquele que o Espírito Santo tem por nós. Ele quer você para ele. Deus investiu tanto na sua vida que ele cuida de você. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: não dá para o seu coração ser metade de Jesus e metade do vício, metade de Jesus, metade do álcool, metade de Jesus, metade do Satanás. Não, Deus está dizendo esta noite: tira os altares, remova tudo aquilo que não é Deus da tua vida, que tu vai ver Deus em pé no trono para te dar vitória. Glória a Deus. Vai doer, mas eu vou falar, já estou falando. Pastor, o que é que eu preciso para ver Deus bradar na minha casa? Faz uma faxina primeiro. Mas eu não estou falando daquela faxina de passar um pano. Eu sei que isso você faz na sua casa. Eu estou falando da sua casa espiritual. Faz uma faxina no seu coração. Faz uma faxina na sua mente. O que é que está travando o agir de Deus? Ah, pastor, mas Deus é amor. Deus não vai levar em conta os meus pecadinhos. Deus não vai levar em conta as minhas manias, as minhas teimosias, os pactos que eu tenho lá fora. Leva sim. O Espírito que ele fez habitar em nós é de intenso de ciúme. Tira o que está impedindo a ação de Deus na tua vida, porque a hora que você tirar, ele vai botar o céu na tua casa, vai botar as bênçãos. Sexto passo. Mas agora vai aliviando. Porque no momento que o povo tira os altares, no momento em que o povo se converte, no momento em que as pessoas quebrantam seus corações, se voltam, aí começa Deus a trabalhar. Então o sexto passo é a comunhão com Deus. A comunhão que você deve buscar. Comum união. O estreitamento que você está buscando com Deus vai trazer cura
para as áreas que estão doentes da sua vida. Te mostro isso no versículo 20. Ouviu o Senhor a Ezequias, e sarou, e sarou, e sarou. No hebraico está escrito: Vaishma Yehuvael Izrikialhu Irpaeti Raam. Essa palavra Vairpa é a raiz Rafá, viu, Rafael? Que é a raiz do teu nome. Rafá é cura. El cura, Elohim Sara, Elohim cura. Está aqui no hebraico. Então a Bíblia diz que ouviu o Senhor a oração de Ezequias, a ponto que Deus sarou. Você não dá glória porque não era contigo. Deus sarou a alma do povo. Interessante que a Bíblia não diz o corpo das pessoas, mas diz a alma, a nefesh. Em hebraico nefesh, em grego psique, da onde vem psicologia. Então percebam uma coisa: alma, psique. A Bíblia diz que Deus sarou a psique. As pessoas estavam doentes naquela época, muito parecida com as doenças de hoje. Estavam doentes na alma. Eu imagino as pessoas lá sofrendo de síndrome do pânico, angustiadas, com a sua alma aprisionada, depressivas. E pior que nem farmácia tinha para comprar um remédio. Era assim que as pessoas estavam, abatidas, cansadas. Mas Ezequias, ele teve agora um pouco mais de mérito para chegar diante de Deus e dizer: Deus, o povo já se converteu, o povo se quebrantou, os altares clandestinos foram quebrados, eles arrancaram os impedimentos. Dá para o Senhor ouvir o teu povo e sarar, e sarar, e sarar. Eu estou sentindo Deus aqui esta noite. Deus olhou de cima para baixo e disse assim: quebrantaram os altares, se converteram, se humilharam, arrebentaram com os altares clandestinos. Agora eu posso curar, agora eu posso sarar. Sabe qual que é o problema nosso? Às vezes a gente quer que Deus faça primeiro o que a gente quer, para depois fazer o que Ele exige. Primeiro a gente quer a cura financeira, a cura do casamento, a cura do filho, da filha, a cura das emoções. A gente quer Deus nos servindo, como se Deus fosse o nosso garçom, o nosso serviçal. Mas a gente não quer fazer a nossa parte. Pastor, isso está doendo. Eu sei que está doendo, mas pelo menos você pode sentar nesse banco e dizer: esse pastor aí, ele não tem o lenço ungido para nós, ele não vende vassoura ungida, não, ele não derrama sal grosso para nós caminhar em cima, e nem passa envelope tirando dinheiro da gente. Esse pastor aí tem vergonha na cara, ele prega a Bíblia, teme a Deus. Contudo, eu não sou perfeito, mas você pode sentar nesse banco e dizer: aqui eu escuto a palavra. Leve descer, uramanto da cama do ouvido séria. Levante a mãozinha. Eu sei que Jesus abriu a caixa de ferramentas. Eu sei que está doendo, o parafuso está apertando, mas Deus está dizendo: é assim que eu te curo, é assim que eu te curo, é assim que eu te curo. Receba a cura agora. Você
Você apanhou um pouquinho, agora receba o bálsamo da cura. Deus vai derramar no teu casamento, Deus vai derramar na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios, na vida dos teus filhos, na tua lavoura, no teu CNPJ. Receba a cura de Deus. Sétimo passo. Boa notícia que eu estou encerrando. Uma grande decisão gerará uma grande satisfação. Versículo 26. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão não houve coisa semelhante em Jerusalém. Peraí, quem está aqui toda quinta ouvindo a palavra sabe. Você lembra a última vez que eu preguei sobre Salomão? Acho que faz uns 6 meses atrás. De lá para cá, quantos reis já foram pregados aqui? Pregamos sobre Roboão, pregamos sobre Joás, sobre Jotão, Uzias, Acasias, Amazias. Meu Deus, quanto rei de lá para cá foi pregado? E a Bíblia vai dizer, desde Salomão não houve tanta alegria nesse lugar. A culpa é de Deus? Não. A culpa é do Satanás? Também não, ele nem aparece no texto. É que faltava um Ezequias na terra. Faltava um Ezequias para dizer para o povo: vocês precisam mudar, precisa se converter, precisa quebrar os altares pirateados e clandestinos. É preciso tomar uma decisão. Sabe o que aconteceu? Houve grande alegria, houve grande alegria. Sabe o que vai acontecer na tua vida? Você vai ser tomado por grandes alegrias nos próximos dias. Aleluia. Você não viu aqui Ezequias dando uma de coach. Você não viu aqui Ezequias dizendo: seus lindos, vocês vão prosperar, pode fumar maconha, seus lindos. Não, Ezequias disse: tira os altares. Ezequias disse: convertam. Aí sabe o que Deus traz? Deus traz uma atmosfera de realização. Houve grande alegria como nunca houve, nunca houve, nunca houve, nunca houve. Eu quero profetizar que você vai ser tomado de dias de alegria como nunca. O bar providenciou isso para você. A boca de fumo não te dava, o bar do Zezinho não te dava, a balada não te dava, mas o poder de Deus vai te dar. Oh, glória! Houve grande alegria. Os sacerdotes abençoaram o povo, e a sua oração foi ouvida e chegou até os céus. Você pode procurar essa expressão, e a oração foi ouvida e chegou até os céus. Você não vai ver isso antes. Fazia tempo que Deus não respondia a uma oração, mas agora Deus disse: mediante tudo que eu estou vendo, tem conversão, tem altar clandestino quebrado, tem corações quebrantados. Agora eu vou começar a despejar do céu. Parece que eu vejo Deus dando aquela volta na torneira e despejando as bênçãos sobre a vida das pessoas. Oh glória!
Eu quero crer que Deus vai começar a abrir torneira na tua vida. Fica de pé, eu quero estar orando por você agora. A nossa oração vai ser ouvida, eu tenho certeza. A nossa oração vai chegar nos céus, e sobre aqueles corações quebrantados, Deus vai derramar agora muitas respostas sobre a sua vida. Se isso é verdade, salta do teu banco, vem receber.